tenho aqui, então, como se fosse um passo a passo, né? Mesmo que alguém não tenha visto a aula de hoje, se seguir esse passo a passo aqui, né? É mais fácil de entender. E hoje eu vou seguir como guia esse material. Então, esse material eu criei para vocês, para ficar mais fácil para vocês aprenderem algumas coisas, né? Então, é um PDF que tem ali em torno de umas 18 páginas, e daí eu explico um pouquinho sobre alguns tipos de animação GIF, né? Então, a primeira coisa que eu explico é que você pode, por exemplo, baixar animações GIF na internet. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o Google, né? Eu vou fazer um exemplo aqui, animação pica-pau. Peguei um exemplo do personagem pica-pau, né? Que a gente tá com ele presente aqui hoje, então em homenagem a ele. Então, eu coloquei ali animação pica-pau. Quando a gente coloca no Google, você tanto pode ver, por exemplo, animações em vídeos, que daí ele vai para o YouTube, ou pode colocar aqui na aba imagens. Quando você coloca nessa aba imagens, se você quiser, você pode colocar aqui, ó, animação GIF. GIF são animações curtinhas, eu vou clicar em uma ou outra aqui para você ver. E daí são animações curtinhas, bitmap. Então, às vezes tem 2, 3 quadros ou mais quadros, né? Vou clicar em outra aqui, que é mais fácil de perceber. Então, GIFs animados são animações que têm bitmap, ou seja, tem algum desenho, né, que pode ser feito tanto manual quanto digital, e daí você pode utilizar ele, por exemplo, dentro do Photoshop, do Photopea, né? Então, aqui tem alguns exemplos de animação. Se você quiser salvar, até para você entender, você vem aqui, ó, botão direito, salva a imagem. Quando você salva, ele vai salvar essa imagem, por exemplo, do pica-pau aqui, em um formato GIF, tá? GIF é uma animação, é um tipo, uma extensão de animação. Ó. Cliquei numa outra aqui, ó, que tem o pica-pau apertando a mão do urubuzinho aqui, né? Então, eu acho que é um corvo e tal. Vou salvar. Se você quiser salvar, basta clicar botão direito, salvar a imagem, né? Então, a primeira coisa que eu expliquei para vocês é como a gente salva ou como a gente pesquisa GIF. Então, a gente pode pesquisar GIF, né? E daí, nessa aba aqui, você salva, né? E agora eu vou mostrar que, além do próprio Google, vocês têm também outros bancos de GIF, né? Então, aqui eu mostrei alguns exemplos, né? Então, passo a passo que eu mostrei ali era como salvar. Se em algum momento você precisar, né, tem esse PDF que explica essa parte. E daí agora eu vou mostrar para vocês como a gente abre, por exemplo, esse GIF. Então eu vou abrir junto com vocês o site photopea.com. Vou colocar aqui no chat photopea.com. O Photopea, como eu comentei antes, ele é uma ferramenta justamente para você fazer algum tipo de desenho, fazer alguma edição, né? Muito parecido com o Photoshop. Então, ele é um antigo Photoshop online. Então, você abre nesse modo navegador. Eu estou aqui, por exemplo, no Google Chrome, né? E estou abrindo o Photopea. E daí, qualquer pessoa, né, que tenha internet e que tenha algum navegador, pode ser o Google Chrome, Mozilla e tal, né? Eu prefiro o Google Chrome, mas tanto faz. Você abre esse site. E daí aqui, quando você abre, tem aqui um novo projeto e abrir no computador. Pensem nas animações que eu salvei antes. Então, você pode vir aqui em onde está abrir do computador. Então, eu vou abrir uma daquelas animações, né, do pica-pau que eu mostrei ali para vocês. Então, eu salvei, exemplo, no meu desktop ou numa pasta imagens aqui, né? Eu vou abrir aqui uma daquelas animações. Quando eu abro essa animação no Photopea, aqui tem o quadro, né, principal, e aqui tem como se fossem os frames, né? O que que são os frames? Os frames são os quadros que a gente vê nessa animação. Então, essa animação aqui, ó, que o pica-pau, justamente ele está apertando a mão do tenor, né, que é aquele, não sei se é um urubuzinho, um corvo, né? Eu consigo agora abrir essa imagem e ver quantos quadros ela tem. Então, aqui, ó, eu peguei uma animação pronta, né? Então, essa animação aqui do aperto de mão do pica-pau
ela tem em torno de 28 frames, né? Então, como que eu sei? Aqui tem o nome da camada, pelo nome eu já sei. Quando a gente abre um GIF dentro do Photopea, ele já deixa o nome da camada com esses numerozinhos aqui, ó. Então, para ele dizer para você que é animação, tá aqui, ó, underline, a, underline. Isso aqui quer dizer que é animação. Então, já fica a dica. Quando você quer animar dentro do Photopea, basta colocar underline, a, underline, no início da sua camada. Depois, além de colocar esse underline, a, underline, tem aqui o FRM. O que que é isso? É frame. Frame em inglês, né? Então, frame, né? Vou falar em português e inglês, né? Frame, em inglês é a mesma coisa que quadro. Então, quando a gente fala de quadros, pense que cada desenho é um quadro. Então, aqui, ó, nessa animação, tem em torno de 1 segundo, né? E daí, durante esse 1 segundo, passa 28 quadros por segundo. Então, a gente chama de frames por segundo. Frames por segundo é justamente a frequência, né, de frames, ou seja, quantos quadros a gente vê em 1 segundo. O olho humano, de forma geral, ele vê uma média de 30 quadros por segundo. Essa animação aqui, ela tem 28. Existem animações que têm menos quadros, mais quadros, tá? Em média, as animações têm 30 quadros. Mas você pode fazer uma animação que tenha 5 quadros, que tenha 2 quadros, né? Que tenha 50 quadros, você escolhe, né? Quanto mais tempo, mais quadros você pode fazer. Além de ter o número do frame, então aqui vocês podem olhar de trás para frente, ó, frame 0, frame 1, frame 2, né? E assim por diante, frame 3, 4, né? Daí tem aqui até o frame 28, né? Então você pode colocar o nome da camada, né? Underline a underline, que é para dizer que é animação, tudo minúsculo, né? FRM, que é o frame. Daí você pode colocar o número do quadro. Para não se perder, sempre pensem de forma numérica. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, a underline a frame 1, né? Daí fica o nome dessa camada. Como assim, professor? Se você quiser, você pode vir aqui e renomear, né, a sua camada. Digamos que estava background, blá, 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 você pode renomear. Quando você deixa, né, com underline a underline, o número do frame, né, você já está dizendo para o aplicativo que vai ser uma animação. E daí você, no caso, pode tanto abrir a animação, que é o que a gente está fazendo aqui para entender, né? Então, a gente abriu uma animação e está vendo. Isso a gente chama de engenharia reversa. Você está entendendo como que funciona. Depois a gente vai aprender a fazer, né? Então, a gente abriu e viu como que é uma animação pronta. A gente vai fazer uma animação. Não precisa, é claro, ser uma animação de 50 mil quadros, né? A gente está fazendo algo mais simples para aprender, tá? E daí aqui, além de colocar o número do frame, né, tem um outro número que, se vocês olharem aqui, ó, tá 60, né? Em todos eles está 60. O que que é esse 60, né? Esse 60 é a velocidade, tá? Então, aqui o 60 é a mesma coisa que 600, tá? Vou explicar para vocês. Quando a gente coloca vírgula, né? Então, por exemplo, vírgula 1000, né? Depois ali do nome, eu posso colocar vírgula 1000. 1000 quer dizer que é 1000 ou milésimos de segundo, tá? Daí se eu colocar, por exemplo, 500, é 500, né? Ou 5 ou 50 milésimos de segundo, tá? O que a gente conta é o que está a partir da vírgula. Então, por exemplo, se está ali 60, é a mesma coisa que 600 milésimos de segundo, tá? Ou seja, em 1 segundo, né, é a frequência, né, o tempo daquele quadro. Se você quisesse, podia colocar 10, 20, 30, né? Quando você muda o tempo, é o tempo do quadro. Se você colocar apenas 1, ele vai demorar 1 segundo. Se você colocar, por exemplo, 10, né, 100, 1000, né, ele vai mudar, né? Então, pensem sempre como se fosse milésimo de segundo, tá? Então, no nome da própria camada, você pode colocar underline, a underline, para dizer que é animação, o FRM, deu o número do quadro, por exemplo, vou colocar outro aqui, ó, frame 4, né? Vírgula e o tempo, né? Por exemplo, eu vou colocar outro número que não é o 60, só para vocês entenderem. Então, ali, ó, underline a underline, FRM 04, vírgula 500. O que que é 500? É meio segundo. Então, como que eu sei que é meio segundo? Se 1000
é 1 segundo, a metade de 1000 é 500. Então a metade, meio segundo, tá? É mais fácil de entender, tá? Então aqui é o tempo, tá? Quando a gente faz isso, a gente está dizendo para o aplicativo o que, que é, né? Então aqui tem 28 quadros. Nesse painel camadas tem esses olhinhos, tá? Então você pode tirar ou colocar o olhinho. Quando você tira, ele fica com um fundo transparente. Quando você coloca o olhinho, ele aparece o quadro. Ó. Eu vou fazer a mesma coisa, só que em outro quadro. Ó. Esse aqui é outro quadro, já muda o desenho. Ó. Clico aqui no olhinho, outro quadro, já muda o desenho. Outro quadro, já muda o desenho. Então, quanto mais quadros você fizer, mais fluido vai ficar a sua animação, né? Dá um exemplo, esse aqui tem 28, então tá bem fluido, né? Eu estou passando um quadro de cada vez, ó. Se fosse 10 quadros, ele ficaria mais, como se fosse mais rápido, né? E daí aqui, eu estou clicando o olhinho. Daí você pode tirar o olhinho ou colocar o olhinho. Então, aquilo que a gente vai dizer ou vai falar hoje é animação stop motion. Então, você pode fazer um quadro, mexe, faz outro quadro, mexe, né? Aqui eu peguei um exemplo justamente do pica-pau para ficar mais fácil de vocês entenderem como se fosse engenharia reversa. Eu abri um GIF e fica mais fácil de vocês entenderem. E daí, para salvar o GIF, você vai em arquivo, né? Então, arquivo, salvar como. Lembrem que o arquivo original que você edita é o PSD, tá? Então, se você quiser sempre, é importante você ter o arquivo editável, tá? Então, salvar como PSD. Ele vai salvar esse arquivo que eu estou abrindo, como se fosse esse arquivo com as camadas, bonitinho e tal. Então, é importante você ter o PSD, mas, normalmente, para o cliente, se ele vai só olhar ou vai só utilizar o GIF, você precisa enviar um GIF. Então, vai no exportar, né? Então, exportar como GIF, tá? De novo, para salvar o GIF, você vai exportar como GIF. E daí, quando você faz isso, né, eu vou fazer aqui para vocês verem, ó, exportar como GIF. E daí, o que, que ele faz? Ele vai salvar essa animação. Antes de salvar a animação, ele já te dá uma prévia, né? A gente chama de preview, né? Aqui a animação, quando você estava aqui, ela estava bem devagar, né? Ou parada, tá parada. E daí, quando você vai salvar para a web, né? A gente chama isso de salvar para a web, ele já faz um preview da animação. Aqui você já vê se a animação tá rápida, tá lenta. Se você quiser, dá tempo ainda de alterar. Por exemplo, eu acho que está muito rápida. Você vai lá e mexe o tempo, que é aquele número após a vírgula, né? Ali estava tudo 60. Se eu colocar tudo 10, vai ficar uma velocidade diferente. Se eu colocar tudo 500, vai mudar a velocidade. Então, aqui ele já te dá um preview. Então, aqui tem a velocidade, né, que você pode alterar direto aqui, né? Então, aqui, ó, antes estava 100, eu coloquei 800, daí ele vai ficar mais lento, tá? E aqui a qualidade, tá? Se você quiser que a animação ela seja infinita, né, então aqui vai ter o boomerang, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? E aqui você pode fazer a animação de trás para frente, né? Então, aqui, ó, você pode mexer na velocidade. E aqui você pode dizer, ó, eu quero que seja animação de trás para frente, reverse, né? Então ele fica ao contrário. Ou não, eu quero que a animação fique boomerang, ela vai e volta, vai e volta. Aí você pode colocar a animação em boomerang. E salva. Quando você salva, ele vai salvar o arquivo .gif. Então agora eu expliquei para vocês, vendo uma animação, né? Como que a gente consegue entender a animação. Expliquei para vocês o painel camadas, né? Como que a gente renomeia a camada, então, underline, a underline, frame, que daí no caso FRM, para você lembrar qual o número do quadro, o número do quadro, vírgula, e depois da vírgula é o tempo, tá? Lembra que o tempo ali é sempre de acordo com o milésimo de segundo, se você colocar 1, é 1 segundo, né? Se você colocar 500, é justamente 500 milésimos de segundo. Se você colocar 1000, é a mesma coisa que 1, né? Se você colocar 100, é a mesma coisa que 1000, né? Eu sempre comparo com 1000, que é mais fácil de você não se perder, né? Que é mais rápido, muda o número, tá?